Antes de eu começar esse vídeo, eu fiquei pensando aqui uns 40 minutos, uma hora, para quem que eu vou direcionar esse tema? Administrando suas relações. Vou direcionar para aquela pessoa que se divorciou ou que está pensando em se divorciar. Vou direcionar para aquele que está vendo notícias de guerra e de corrupção do governo. Vou direcionar para aquele que acabou de mudar para um outro país, foi para o Paraguai, foi para os Estados Unidos, e vou direcionar para quem me acompanha falando sobre as energias que predominam no corpo, Yin e Yang. Então eu acredito que se você estiver assistindo, o vídeo é para você, tá bom? O assunto é exatamente esse: como é que a gente administra nossas relações de forma que a gente busque harmonia. É a harmonia que eu toco sempre no assunto do Yin e Yang, né? Então, nós temos a primeira e mais importante, a nossa relação com a natureza, né? Esse é o ponto mais importante, porque se a nossa relação com a natureza estiver em desequilíbrio, a gente vai adoecer, a gente vai ter problema mental, né? Enfim. Então é importante que você nutra sua cabeça com pensamentos positivos, nutra seu corpo com um alimento saudável. Isso é fundamental. Aí tem a nossa relação com familiares, amigos, é, colegas de trabalho e a sociedade em geral. E tem uma eu quero colocar de forma especial, porque é uma que parece que ultimamente tem incomodado muita gente, e com a rede social as informações chegam muito rápidos e as pessoas vão acompanhando isso e vão entrando em conflito. Eu tenho pessoas que me falam sempre: pô, eu vou sair desse país que eu não aguento mais, porque, né, vê muita notícia de corrupção. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: antes da rede social, antes de internet, eu cresci em Brasília, trabalhei como jornalista, cobrindo os três poderes, e isso que vocês estão vendo de corrupção, de super salários, de privilégios no judiciário, Ministério Público, Defensoria e outros lugares mais, o Congresso mesmo, Legislativo, e muito no Executivo, no meio acadêmico também tem muito privilégio, super salário também. Isso sempre aconteceu, o Brasil sempre foi assim. É porque antes não existia o portal da transparência, antes não existia internet, antes você só ficava sabendo através de jornais e revistas e televisão, e isso tudo era filtrado por interesses entre imprensa e governo. Então você não ficava sabendo, só era tudo filtrado, você só sabia aquilo que interessava aos grupos de telecomunicação, né? De jornal, rádio, TV, etc. E hoje não, hoje todo mundo pode montar um canal de jornal, de jornalismo na rede social e divulgar tudo que receber de informação. Hoje tem muita informação que você pega online também, no portal da transparência, então você vê muita coisa acontecer e numa velocidade muito rápida. Mas o Brasil sempre foi um país muito corrupto, né? Principalmente na gestão pública. São mais de 5.700 municípios, 5.700 municípios com corrupção. Corrupção na prefeitura, corrupção na Câmara de Vereadores, sempre foi. Eu acredito que 50% dos municípios no Brasil, inclusive, são municípios laranjas. Só serve para desvio de dinheiro do contribuinte. São municípios que não produzem, são municípios que só consomem, né? Não tem vida própria. Então, esse é o Brasil. Então, não adianta você ficar assistindo notícias de política e ficar se revoltando com isso, que sempre foi assim. Não tem direita ou esquerda. Pode entrar um presidente lá, pode diminuir, mas isso está na base, isso está isso funciona nos municípios, nos mais de 5.700 municípios.
Brasília é só a ponta do iceberg, é aquilo que você vê. Mas se for pegar o Brasil inteiro, aí sim você se revolta. Então, veja bem, o que eu fiz quando eu saí do Brasil, eu peguei um ponto que me incomodava, né? E por isso que eu falo que você tem que entender como é que você administra suas relações. E uma coisa que me incomodava muito era a segurança, né? Eu pagava seguro de carro e aí vivia tendo carro arrombado, e aí quando eu olhava a franquia era maior do que o valor para arrumar, e isso tudo me incomodava, porque você não tinha liberdade, não tinha segurança, e isso eu estou falando em 1994, 95, imagine hoje, né? Então, o que muita gente que está indo para outros países e agora fala muito Paraguai, o Paraguai tem 10% de imposto. O Brasil, a gente sabe que a gente paga em média em consumo e imposto sobre imposto 50%. 50% do que você produz é direta ou indiretamente vai para o governo, para o Estado, para pagar privilégios e bancar toda essa corrupção também. Então aí você tem que olhar o Estado da seguinte forma: o que é o Estado? As instituições, elas não são corruptas. A polícia não é corrupta. O executivo, o legislativo, o judiciário não são instituições corruptas. A Polícia Federal não é corrupta, o Ministério Público não é corrupto. A instituição não é corrupta. Quem é corrupto são as pessoas que estão lá. Então, quando você tem uma maioria numa instituição de corruptos, pessoas, humanos corruptos, essa instituição predomina e vai exercer a corrupção na sua plenitude. Isso é um fato, né? Se tem uma liderança corrupta, porque é uma coisa muito importante para se avaliar quando você fala numa estrutura de Estado. Se você tem uma liderança que não é corrupta e pune a corrupção, os que ficam naquela tendência de que se eu tiver uma oportunidade eu faço, não vai fazer, porque tem medo de perder, tem medo de ir para a cadeia, então não faz, né? Mas está ali disponível, se surgir, está dentro. Agora, se a liderança for corrupta, aí o cara deita e rola. Então, evidentemente que potencializa. Evidentemente que a liderança numa agência ou num estado ou numa instituição, a liderança sendo corrupta ou honesta potencializa o que está na base. Isso é um fato, tá? Então, você precisa ver exatamente isso. Como é que você administra essas relações? Então, quando eu saí do Brasil, eu saí pelo motivo da segurança. Se você quer sair do Brasil, qual que é o seu motivo? É ficar longe do seu ex-marido? É ficar longe da sua família? É ficar longe, fugir do quê, né? Precisa deixar isso claro dentro de você, porque quando você for para outro país, você também vai ter dificuldades, também vai ter problemas, né? Você também vai ter que se ajustar à cultura, né? As pessoas falam muito em discriminação. Eu mudei para os Estados Unidos e já viajei para vários países, e nunca fui discriminado. Nunca fui discriminado, convivi bem. Só que tem uma coisa, eu não impus a minha cultura, né? Países desenvolvidos têm uma característica muito de apreciar silêncio. E o brasileiro é muito barulhento, né? E o barulho é uma característica de subdesenvolvimento, né? É onde você está sempre fazendo barulho, sempre, sabe? Você não procura acalmar o seu corpo e sua mente e entrar quase num processo de meditação, sabe? De lucidez e de consciência. Então, evidentemente, você vai ter dificuldade de se relacionar com essas culturas. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Como é que vocês estão administrando suas relações, né? Suas relações
com a natureza, com o Estado, né? A não ser que você seja um índio, more na floresta, não tenha contato nenhum com o Estado, aí sua relação é só com a natureza. Mas se você mora em cidade, você tem relacionamento com o Estado, né? E tem que conviver com isso. Está insatisfeita com o imposto que o Estado te cobra daquilo que você produz? Planeja e vai embora. Tem muito país melhor do que o Brasil e muito país melhor do que o Brasil. Não é pouco não, muito, tá? Só que tem que ser planejado isso, sabe? Você tem que planejar e ter paciência. Não adianta fazer na loucura. Eu tenho visto muita gente no Paraguai voltando. Por quê? Porque não planejou, sabe? E a falta de planejamento gera problema, tá? E aí gera uma frustração muito maior. É, vamos falar mais disso para frente. Comenta aí e a gente vai abordando, porque isso é um tema que entra muito com imigração, entra muito com bem-estar. E eu gostaria de ir direcionando de acordo com os comentários também, as dúvidas, tá bom? Escreve aí e a gente segue. Até a próxima.